paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Que bom estar aqui, podendo me dirigir a vocês que estão nesse momento ouvindo e vendo, e para compartilharmos sobre a nossa escola dominical e o assunto que estamos tratando nessa EBD online, nessa EBD via internet. E a gente está iniciando esse projeto da EBD Online, tentando aos domingos pela manhã trazer sempre um estudo bíblico, uma reflexão bíblica sobre o assunto do fruto do Espírito Santo. Amém? E eu quero realmente pedir a Deus que seja um momento agradável, um momento de aprendizado, de edificação, e que o Senhor seja glorificado através da exposição das Escrituras, da sua palavra, e nós vamos estar estudando e aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo. Meus irmãos, indo direto ao ponto, para que a gente possa ganhar tempo e o vídeo não fique longo, nós, como pentecostais, nós sempre damos ênfase ao dom do Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo pode nos dar como presente, aquilo que ele faz através de nós, através dos dons do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e acabamos dando muita ênfase ou buscando com intensidade os dons do Espírito Santo de Deus e nos esquecemos do fruto do Espírito. Nos esquecemos de que Deus tem algo para fazer em nós através do fruto do Espírito Santo em nós. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos, a igreja, né, ali a carta aos Gálatas, e trazendo para eles reflexões sobre vários assuntos, sobre o apostolado dele, a vida da graça, o evangelho e a lei, Cristo e a lei, e de não voltarmos a rudimentos antigos, de não nos tornarmos judaizantes ou tentar praticar coisas que é dedicado aos judeus, que agora aqueles que foram alcançados pelo evangelho da graça de Deus através do apóstolo Paulo, eles não devem obedecer aos rituais da lei. E ele escreve, né, aos Gálatas explicando tudo isso, de que nós somos livres, não podemos voltar aos rudimentos da lei, aos rudimentos daquilo que serve como um guia para os homens diante de Deus. E a gente precisa olhar para tudo isso e entender que o evangelho da graça de Deus, ele traz liberdade em Cristo Jesus e uma vida pelo Espírito Santo de Deus. Então, no capítulo 5 de Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a liberdade em Cristo e sobre a vida pelo Espírito. E aí no versículo 22 ele fala do fruto do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre cada uma dessas bênçãos do fruto do Espírito, ou áreas do fruto do Espírito, que são aplicadas na vida do crente. Do fruto, está no singular, não são os frutos. É como uma tangerina com vários gomos, ou eu brincando uma vez com uma pessoa explicando isso para ele, eu dizia que ele tinha que pensar no fruto como uma jaca, né? E ali você tira os gomos, mas essa é a realidade, é o fruto do Espírito Santo. Vamos ler? Capítulo 5 de Gálatas, eu vou começar lendo do versículo 16 e a gente segue aí diante. Eu estou com um pouco de falta de ar, devido ao Covid-19, né? Eu fui infectado e estou me recuperando. Então estou em confinamento, estou sem máscara, mas montei o estúdio dentro do quarto onde eu estou confinado e estou eu aqui sozinho e sem ninguém, só vem aqui o pessoal trazer comida para mim, mas por isso que eu estou sem máscara, por isso que eu estou aqui falando, estou com um pouco de falta de ar, mas eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito,
e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências ou com os seus desejos. Então, meu irmão, nós, quando falamos sobre o fruto do Espírito, nós vamos ver também que tem as obras da carne. As obras da carne. E elas são conhecidas como aquelas obras que eu acabei de ler. E logo depois o apóstolo Paulo coloca o que é o fruto do Espírito. E hoje nós estaremos falando sobre o primeiro gomo do fruto do Espírito Santo. Então, é algo que deve ser realmente trabalhado em nós, que deve estar dentro de nós e deve servir para a glória de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o amor. E entendendo que nós precisamos do fruto do Espírito Santo, e isso é algo que Deus faz em nós. É obra do Espírito de Deus no homem. É a obra que Deus faz no homem. Só o Espírito de Deus pode gerar no homem o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é a característica de que alguém realmente nasceu de novo. Nasceu do Espírito, e o Espírito gera dentro desse novo nascido, o novo convertido, que só o Espírito de Deus também pode fazer isso. Ele gera o fruto do Espírito dentro desse homem, e se temos o fruto do Espírito, se manifesta as variantes do Espírito dentro de nós, do fruto do Espírito dentro de nós. Se manifesta o amor, se manifesta a alegria, se manifesta a bondade. Então, todas se manifestam em nós. E as circunstâncias da vida muitas vezes servem para mostrar se realmente temos ou não o fruto do Espírito Santo. Não é uma obra do homem, é obra do Espírito de Deus. Então, para entender como é importante o amor dentro do fruto do Espírito, nós precisamos, claro, ir em 1 Coríntios capítulo 13, eu vou deixar para o final, mas para a gente conseguir entender sobre a preeminência do amor, esse amor que transcende todos os dons espirituais. Lembre-se que tendo tudo, mas não tendo amor, não vale nada. Agora, tudo se resume no amor, no amor. E o amor, na língua grega, existe 3 palavras diferentes que significam amor. 3 palavras. A primeira, que você deve saber, eros, refere-se à atração sexual entre um homem e uma mulher. É o amor que é por desejo, por atração. Um homem olha para uma mulher, ou a mulher olha para o homem e deseja. E isso é um amor de atração sexual, atração carnal. Filéu, que se refere e é usado para amizade ou algo que é praticado em família. E o amor ágape, que é o amor altruísta. Esse amor está comprometido com o bem-estar e a segurança do outro, o interesse do outro, independente de sua simpatia ou serem ou não gentis com você. O amor ágape é um amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor
que está além das expectativas humanas, e quem recebe esse amor não recebe porque ele é bom e porque ele merece, mas é porque a pessoa que está entregando esse amor, ela tem esse amor e não tem como voltar atrás, e esse é o amor de Deus por todos nós. Então, Gálatas 5:22 está falando sobre o fruto do Espírito, e hoje nós estamos falando sobre o primeiro gomo, a primeira variante, que é o amor. Como que eu vou tratar essa questão do fruto do Espírito e hoje a gente falando do amor? Eu vou compartilhar versículos bíblicos para a gente entender a abrangência desse amor, a abrangência do amor de Deus para com todos os homens e como que ele pode ser gerado dentro de nós. Vamos lá? Vai ser rápido, porque assim você ganha tempo e você vai ser edificado, e você com certeza já leu os textos que compartilhamos na sala de aula online, e nesse momento eu só estou fazendo uma revisão daquilo que já foi estudado. Então, primeiro, Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é o amor em essência. Ele é o amor. Então nós precisamos entender de que Ele é o amor, não sou eu o amor. Ele é o amor. Então o próprio Deus é o amor. Precisamos entender que Deus demonstrou o seu amor enviando Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Ele enviou o seu filho, demonstrando o seu amor. Ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar, e a gente, crendo nele e por meio dele, nós temos a vida. Essa é a manifestação do amor. Deus é amor, e Deus mostra o seu amor enviando o seu filho para nos salvar e para nos dar vida. Ele nos deu vida em Jesus Cristo, e Deus é o próprio amor, e ele enviou o seu amor, que é o seu filho, para nos dar vida, para nos resgatar de todo o mal. Olha que interessante sobre o amor e sobre o que Deus faz sobre nossas vidas. Nós precisamos entender de que ele é amor, ele enviou o seu filho por amor, e quem muito é perdoado, ou quem foi muito perdoado, ama muito. Lucas 7, versículo 42. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, a qual deles o amará mais? E a resposta foi a quem devia mais. Então Deus, ele prova o seu amor enviando o seu filho, e uma das demonstrações do amor de Deus é que quem foi muito perdoado, isso ele consegue compreender a dimensão e a extensão do amor de Deus, do amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, fala sobre o galardão para os que amam a Deus. E esse amor é um amor que Deus gera em nós. Olha só o que diz 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu para aqueles que o amam. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos ama, Deus é amor, Deus enviou o seu Filho como manifestação de amor. Nós somos perdoados em Cristo Jesus, e por ter sido perdoado de muitos pecados, nós vemos a dimensão e o amor de Deus para conosco, e sabemos que aquilo que não entendemos, que não vimos, que não ouvimos,
Deus preparou para todos nós. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, é muito interessante ver esses versículos associados ao amor de Deus e à condição do homem. O homem que não conhece todas as coisas tem a convicção e certeza de que pelo amor de Deus serão reveladas a nós coisas que não ouvimos e coisas que não vemos. E também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você vai poder entender as coisas que Deus tem feito por amor a você. E por incrível que pareça, tem coisas que a gente não concorda, que a gente não entende, e são manifestações de amor de Deus para conosco. Eu quero ler Lucas 10, 27 também, que diz assim: o amor a Deus e ao próximo são fundamentais. Então a gente olha esse texto e vê. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos amar a Deus e ao próximo, são os fundamentos do amor. Se eu amo a Deus, se Deus colocou esse amor em mim, eu amo também o meu próximo. Eu amo aquele que está perto de mim. Eu amo aquele que está bem cercano de mim. Então a gente precisa amar. Romanos 13, versículo 8 ao 10. A gente vai ver algumas coisas aqui muito interessantes sobre o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 8 até o versículo 10. Então, nós precisamos amar a Deus e demonstrar esse amor que Deus colocou em nós, amando o próximo, amando aqueles que estão perto de nós. Outro texto que eu quero compartilhar, eu quero ler com você, é que nós também precisamos amar até os nossos inimigos. Nós precisamos amar até os nossos inimigos. É o que diz a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5, versículo 44 até o versículo 46. Nós devemos amar até os nossos inimigos. Lucas 6, 27. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Essa classe de amor, de amar o inimigo, de amar aqueles que nos maltratam, de amar quem nos persegue, é um amor que só Deus pode gerar em nós. É um amor que só Deus pode gerar no homem, e é o amor de Deus que pode fazer isso. Amar pessoas que nos causaram danos. E a gente precisa ter esse amor. Nós precisamos amar desse jeito. Nós precisamos amar com essa intensidade. Amar ao próximo, quem está perto de mim, e amar o inimigo. A igreja perseguida sabe viver isso. Eles têm que amar aqueles que mataram seus filhos, que mataram suas esposas, esposos, aqueles que atacaram fogo nas suas casas, igrejas. E se você for ouvir o testemunho dessas pessoas que vivem na condição de perseguição, eles amam os seus inimigos, eles oram pelos seus inimigos. Então nós precisamos orar e amar
aquelas pessoas que nos perseguem, que se colocam como nossos inimigos. Essa é uma parte que a gente precisa entender. O amor é a evidência de sermos discípulos de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Olha o que diz a palavra de Deus. Nisto todos conhecerão que sois meu discípulo, se vos amardes uns aos outros. Nós revelamos que somos discípulos de Jesus quando amamos uns aos outros. Aqueles que estão perto da gente, nossos irmãos, a igreja. Nós amamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Então, quando nós amamos desse jeito, as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus, porque nos amamos. Então, o amor da comunidade, o amor da igreja, revela que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Essa é uma outra realidade do amor. O amor é essa evidência de que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então, nós precisamos andar nessa realidade. Também precisamos entender que o amor, ele é associado com a disciplina. Apocalipse 3, versículo 19. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Apocalipse 3, versículo 19. O amor está associado com a disciplina. Quem ama, disciplina. A gente precisa aprender isso, porque a gente não corrige, não disciplina nossos filhos, pensando que assim estamos amando. Quando, na verdade, se você não disciplina os seus filhos, você está dizendo para eles que você não se importa, de que você não ama. Deus está dizendo aqui em Apocalipse que Deus ama aqueles que Ele corrige, ou Deus corrige, perdão, eu inverti, eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Então a disciplina, ela está associada com amor. A correção está associada com amor. Deus nos ama, por isso Ele nos corrige. O amor também está associado à obediência a Deus, com a obediência a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Eu quero ler João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, até o versículo 23. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que Ele lhes dará outro encorajador ou consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariote, disse: Por que, Senhor, vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 23. O amor está associado com a obediência a Deus. E aqui está: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então a obediência à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, é a revelação de que nós amamos a Deus. É a manifestação do nosso amor ao nosso Senhor. E nós, porque o amamos, obedecemos. E porque obedecemos, revela que nós amamos a Deus, amamos o nosso Senhor. Então, a obediência está associada ao amor. O amor está associado com a obediência está associada com o amor. Então, eu amo, eu obedeço a Deus,
obedeço às Escrituras sagradas, obedeço os mandamentos de Deus. Aqui o texto está falando sobre os mandamentos de Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós obedecemos o que está nas Escrituras sagradas. É importante entender isso. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. 2 João, capítulo 1, versículo 6. O amor consiste em fazer o que Deus ordenou. Meu irmão, se uma pessoa desobedece a Deus, desobedece às Escrituras sagradas, é uma pessoa que realmente não obedece a Deus em nada, faz o que quer, é dono do seu próprio nariz, essa pessoa não ama a Deus. Porque o que importa é o que o texto sagrado diz, não o que achamos. O que importa é o que a Bíblia está falando sobre o assunto e não o que eu acho, o que eu penso. E o texto sagrado está dizendo que quem me ama faz o que eu ordeno. E 2 João capítulo 1, versículo 6, diz que o amor consiste em fazer o que Deus ordenou. Então eu demonstro o meu amor a Deus obedecendo a Ele, obedecendo os seus mandamentos. Lembrando que esse amor é o próprio Deus que gera em nós. Você pode pedir e Ele pode te dar e gerar esse amor que te faz obedecer. Obedecer a Ele por amor. Então nós precisamos entender isso. O amor cresce com o nosso relacionamento. Filipenses 1, versículo 9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Filipenses 1, versículo 9. Então o amor ele precisa crescer, ele precisa, como um fermento, crescer. O amor de Deus em nós precisa crescer ao ponto da gente começar a notar e ver que a gente ama com um amor diferente e não com o nosso próprio amor, mas com o amor de Cristo Jesus em nossos corações. Não há nenhum temor no perfeito amor. 1 João 4, versículo 18 e 19. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. No amor de Deus não há temor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus primeiro veio a nós e nós revelamos o amor que Ele tem e que Ele nos deu para com as outras pessoas. E essa é a revelação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E no amor, no perfeito amor, não tem medo. Ele lança fora todo medo, todo temor. No amor de Deus não existe temor. Precisamos andar nesse amor, nos satisfazer nesse amor, porque Ele é aquele que nos ama de forma poderosa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. No amor de Deus não há temor, não há medo. Não obedecemos e não servimos a Deus com medo de ir para o inferno. Nós o amamos e o servimos pelo amor que Ele derramou primeiro em nós e por nós. Ele é o próprio amor e Ele nos amou de forma poderosa. Olha o que diz aí comigo, se você puder, porque o amor ele faz parte de uma armadura de Deus em nossos corações. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Vamos ler juntos? Olha o que diz. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Olha que interessante. Protegido pela armadura da fé e do amor. O amor nos protege. O amor guarda nossos corações. O amor e a fé se tornam uma couraça também em nossas vidas. E nós precisamos entender e guardar isso em nossos corações. Que o amor de Deus também nos protege, é como uma armadura em nosso peito, é como uma armadura
em nossos corações. E nós precisamos entender que esse amor de Deus, esse amor que é para amar o próximo, amar o inimigo, que é uma couraça na nossa vida, esse amor poderoso de Deus, que não traz medo, que não traz temor, e deveria ter uma quantidade enorme, um grande amor dentro da nossa família. Efésios 5, versículo 25 até o 33, eu quero ler com você. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Meus irmãos, esse texto bíblico de Efésios, no início do meu casamento, ele me perturbava muito, me trazia muita preocupação. Porque eu tinha minhas dificuldades de entender, às vezes, minha esposa, de compreender a mente dela, de saber o que ela queria. E eu amava minha esposa, eu sabia que eu amava. Mas amar como Jesus, eu tinha certeza que eu ainda não amava. Eram os primeiros 6 meses de casamento e eu, em uma das discussões, desentendimentos, eu saí do quarto, fui para a sala e eu comecei a orar e a falar: Deus, me ajuda a amar essa mulher com seu amor. Me ajude a entender ou amar. Eu não quero só compreender, eu quero amar, mas com o amor que o Senhor está dizendo. Porque o Senhor disse para eu amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Estou disposto a morrer, se alguém mexer com ela, eu saio no tapa, mas eu quero amar minha esposa com teu amor. E foi onde Deus trouxe uma revelação no meu coração das Escrituras. E Deus falou isso no meu coração de forma nítida. Alex, você está tentando fazer de tudo com o seu amor, mas é com o meu amor. E eu pedi, Senhor, substitua esse amor fraudulento que busca os seus próprios interesses, esse amor que quer amar só quando é amado. Me ajude, Senhor. Eu senti que Deus estava colocando algo em mim que iria mudar todas as coisas. E realmente mudou muitas coisas. E eu comecei a compreender que eu precisava amar minha esposa, meus filhos, com o amor de Jesus. E amar como Jesus é possível. Existe uma possibilidade, é possível amar igual a Jesus. Então nós precisamos entender isso, que é Ele dando amor a nós, é com esse amor que eu amo, não é com o meu amor. Tu acha que eu vou querer amar alguém que me causou dano? Meu coração vai querer vingança, meu coração vai querer pagar com a mesma moeda, mas quando o amor de Deus está em mim, mesmo doendo, eu oro, eu amo e peço para que Deus abençoe aquela pessoa. E que Deus dê graça, tenha misericórdia, piedade daquela pessoa que me causou dano. No casamento, muitos maridos chegam, o amor acabou. O nosso amor pode até acabar, mas o amor de Deus nunca acaba. Ele nunca acaba. Então é esse amor que precisamos. Agora, existem algumas coisas que nós nunca deveríamos amar. Nunca deveríamos amar. A primeira delas é o dinheiro. A Bíblia orienta a gente não amar o dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. O problema não é o dinheiro, é o amor
ao dinheiro. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, nós somos aquilo que amamos. Nós demonstramos o nosso amor e é fácil saber quando a gente começou a amar alguma coisa. Aquilo que você gasta mais tempo, sua energia e tudo, é o que você ama. Às vezes a gente fala, não, eu trabalho 24 horas por dia porque eu amo a minha família, quero dar do melhor. É mentira. Às vezes nós estamos fazendo isso porque a gente ama o dinheiro. A gente ama as coisas que o dinheiro pode dar. A gente ama aquilo que o dinheiro pode trazer para nossas vidas. E nós estamos dizendo que amamos a família, mas a gente vende a família. A gente vende o tempo da família. Quem realmente nós estamos amando? E o dinheiro é uma das coisas que a Bíblia orienta a não amar. A segunda coisa que a Bíblia nos orienta a não amar é esse sistema do mundo. Esse atual sistema. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e até o versículo 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 17. Vivem para sempre. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos amar esse sistema atual desse mundo. Nós estamos vivendo um momento político, um momento de crise de saúde, crise financeira e uma crise política. Uma crise política terrível. A gente tem sido surpreendido a cada dia com notícias ruins. Nós não conhecemos a fundo o que está acontecendo. E no final, a vítima de tudo isso será a população. A Bíblia nos orienta a não amarmos esse sistema, a não amarmos o sistema do mundo, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos e cidadãos dos céus. Então, pelo fato de estarmos aqui, nós precisamos nos preocupar, nós votamos, nós participamos das coisas da sociedade, mas nós temos que ter o cuidado do nosso coração não estar aqui e não vivermos envolvidos em tantos embaraços, mas guardar o nosso coração, o nosso foco para aquilo que é fundamental. E a Bíblia está dizendo, não amem o mundo, não amem esse sistema, não amem essas coisas. E nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Essa segunda coisa que nós não devemos amar é o mundo ou o sistema atual do mundo. A outra coisa, e a terceira coisa que nós não podemos amar, são altas posições sociais. Lucas 11, versículo 43. Que aflição os espera, fariseus? Pois gostaria de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Olha o que diz também Marcos 12, versículo 38. Jesus também ensinou, cuidado com os mestres da lei, eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. Marcos 12, 38, versículo 39. Não podemos amar posições sociais de destaque. Eu, desde novo convertido, o primeiro texto que eu aprendi logo de novo, um amigo que me ensinou isso, ia nas vigílias, nas consagrações, e ele disse, quando a gente chegar num lugar desse, sente-se sempre nos últimos bancos ou no máximo no meio. E eu falava, por quê? Porque pode vir alguém com mais honra do que você e você vai ter que sair para essa pessoa sentar na frente. Eu não entendia muito bem isso, até que eu comecei a ver que às vezes vinha um pastor, um presbítero, alguém, e colocavam ele num lugar mais à frente para sentar. Desde então, comecei a buscar os lugares
onde ninguém ia me pedir para sair. E eu comecei desde cedo, quando presbítero, e eu sentado no púlpito, eu vi um pastor entrando, eu já oferecia logo o meu lugar. Porque era alguém que era um pastor, era um presbítero, então a gente entendia por questões de hierarquia, de respeito, de honra também, de dar aquele lugar para a pessoa. E só que assim, o nosso coração é apaixonado por lugares de destaque. Nós gostamos de ser enaltecidos, exaltados, que as pessoas digam o nosso nome e digam que estamos ali, é o fulano de tal, olha, esse lugar aqui é um lugar especial para você. Às vezes nós gostamos dessas coisas, mentimos para nós mesmos, mas Jesus está ensinando para a gente não desejar e não amar altas posições ou lugares de honra. Nosso lugar é os pés. O ensinamento bíblico para todo aquele que quer ser um discípulo é toalha no ombro e secando os pés daqueles que nós estamos servindo. Então não podemos amar altas posições. E também não devemos amar, em Mateus 6, versículo 5, diz para a gente não amar o louvor dos homens. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberam outra recompensa além dessa. Já receberam sua recompensa, a gente que gosta disso, de altas posições e de louvor dos homens. A recompensa dessas pessoas é isso, o louvor dos homens. E nós não podemos ter isso. Eu me esqueci de falar, eu estou lendo alguns textos na NVT, né, a Nova Versão Transformadora. Se você de repente acompanhou em alguns textos bíblicos e não encontrou exatamente como eu estou lendo, é porque eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Amém? Então vamos lá. Já terminando, já indo para o fim, a passagem que fala do caráter do amor, que resume o amor, é 1 Coríntios capítulo 13, e o versículo 1 até o versículo 13. E eu vou ler junto com vocês e já farei o resumo final. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias e se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Meus irmãos, o amor de Deus não busca seus próprios interesses, não se vangloria, não é presunçoso, não é ciumento, ele se doa. Eu pedi esse amor a Deus para amar minha esposa, meus filhos, a igreja e pessoas que me tratassem mal. Esse amor só Deus pode gerar em nós. O Espírito de Deus nos dá esse amor para amarmos como Jesus ama.
Eu compartilhei vários textos bíblicos com vocês sobre o amor. E nós precisamos desse amor. Maridos, peça para que Deus substitua o teu amor que é falho, o teu amor que termina, pelo amor dele que nunca falha e nunca termina. Dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Então peça isso a ele. Esposas, filhos, peçam, Senhor, me dá desse amor. Eu quero esse amor. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito e hoje falando sobre o amor. A parte do fruto do Espírito, amor, né? O fruto do Espírito, uma coisa só, singular. E aí dentro dele nós temos esse gomo chamado amor. Semana que vem teremos outro estudo bíblico. Que Deus possa te abençoar e que Ele te dê amor e muito amor. Que Deus te abençoe. Eu termino orando. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor gere esse amor em nós. Que o Senhor derrame graça e poder sobre nossas vidas, nos dando amor. O amor do Senhor em nossos corações. O amor do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor encha nossas vidas desse amor, para que possamos amar com o amor de Jesus. E cremos que o Senhor pode fazer isso em nós, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Ore por mim. Estou aí nesse isolamento e aguardando em Deus a cura completa de todo o mal. Mas enquanto isso, respirando devagar, a gente vai trabalhando e compartilhando. É uma forma também de eu terminar esse período de isolamento sem ter que ficar aguardando deitado na cama. Eu estou dentro do quarto, preparei o estúdio aqui dentro para a gente poder estar compartilhando. Um grande abraço, a paz do Senhor.